Eu comecei no judiciário em março de 1986. Servidor da TJ, da revista de Juiz. Seletista concursado na época. Fiz um concurso, tirei primeiro lugar no concurso de revisor gráfico da revista e passei 4 anos naquela unidade. E, como vocês todos já referiram, aprendi muito. Tá? Era revisor gráfico, passei 4 anos estudando, porque eu revisava os acordos que iam ser publicados nas revistas de jurisprudência. Isso ajudou bastante. Claro que o foco da revisão é ortográfico, então mas você não consegue muitas vezes focar no conteúdo, mas ajudava muito, evidentemente. Então eu tenho uma carreira que é longa, né? 40, vai fazer 40 anos de judiciário. Em 89 eu ingressei na magistratura, no final de novembro de 89. Assumi na comarca de São Sebastião do Caí, onde fiquei pouco tempo como magistrado, fiquei 3 anos, nem chegou a fechar 3 anos, foram 2 anos e 10 meses, mas criei um vínculo muito grande com a comarca. E tanto é verdade que eu continuei tendo casa lá, depois eu fui para Canoas, de São Sebastião caí para Canoas, onde fiquei 6 anos, 5 como diretor do foro, mas eu mantive um relacionamento firme com o Caí, mantive casa até vir para Porto Alegre, quando eu fui promovido para Porto Alegre em 98. Então, enfim, estou fazendo essa introdução para dizer para vocês que eu tenho uma visão muito, muito clara a respeito da gestão pública. Eu estou há muitos anos, eu estou há 20 anos na administração, exercendo um cargo, exercendo outro, já passei por. Acho que sei o que eu não fiz ainda no tribunal, no judiciário. Fui até juiz, para ter uma ideia, né? Eu fui juiz corregedor, além de diretor de foro, né? Fui juiz corregedor, fui juiz corregedor coordenador, que talvez seja uma das missões mais espinhosas que eu tenho enfrentado na minha vida. Não sei se como presidente vai ser assim, porque olha, coordenar 15 magistrados, 15 juízes, não é fácil. Depois eu fui juiz assessor da presidência, o desembargador Léo Lima, com quem também aprendi demais, demais. Não sei se vocês o conhecem, eu não lembro dele. Extraordinária, pessoa extraordinária. Depois, evidentemente, eu fui compondo em função até da experiência que eu tinha, eu compunha comissões, ajudava em pareceres. Depois aí, com o desembargador de fim, eu voltei um pouco mais intenso, assumi o IP, né? Ainda o IP, conselho de IP. Depois assumi também o conselho agora do IP, agora no novo, a nova formatação do IP Previdência, IP Prev. Fiquei 8 anos lá, aprendi horrores também. Lá lutei muito pelos servidores, pelos nossos associados, né, do IP. Depois, aí sim, o desembargador Voltaire me convida para ser o presidente do Conselho de Comunicação. Fizemos uma baita de uma reforma institucional de comunicação. Hoje é uma referência nacional a nossa comunicação. Trabalhei, e talvez um dos cargos mais importantes que eu tenha exercido, e não é um cargo formal, não tem registro disso, que eu coordenei em 2020 o grupo de trabalho que organizou o orçamento e as finanças do Judiciário. O Tribunal de Justiça recebeu mais uma vez, então, o selo ouro por produtividade no relatório de Justiça em Números do Conselho Nacional, sendo que o desempenho dos servidores, ano após ano, é destaque, né? Servidores, magistrados aqui, mas em especial a gente fala dos servidores. Mas isso não reflete na remuneração dos nossos servidores. Aí, essa pesquisa aqui não foi nós que encomendamos, mas do DIESE, acredito que seja o JUSMIG, mas ela é nacional, DIESE nacional. Nós estamos no 17º pelos técnicos e pelos analistas aqui no nono. Então, se a gente é selo ouro, tem que ter a mesma valorização. Vai implantar uma política remuneratória com reajustes anuais do básico, ou seja, na matriz salarial dos servidores e servidores do judiciário? Essa é a primeira pergunta, então. Segunda pergunta. Garantir um aumento real no básico é essencial para garantir uma aposentadoria digna e justa para os servidores. Mas também temos questões muito importantes, como o auxílio social, que a gente está brigando já há 2 anos, o senhor conhece a luta, para os aposentados, que acumulam muitas perdas. E a implantação do adicional de qualificação, que o senhor já tinha pensado e por pouco não apareceu, né?
que reconhece a capacitação técnica e os esforços dos servidores. Aquele servidor que se gradua, que vai trabalhar mais qualificado, o adicional de qualificação, que agora a Justiça Federal teve, um parênteses só, teve um reajuste ontem naquele projeto. Na sua avaliação, qual deve ser o entendimento do novo presidente sobre esses dois temas? Pergunta 3, desembargador. Está em discussão em Brasília, só acompanhou pela mídia, está na 0 hora de hoje, o reajuste dos servidores do Judiciário Federal. Aí a gente intuímos que esse reajuste virá no subsídio dos ministros. O outro reajuste foi dessa forma que aconteceu. Aliás, aqui outro parênteses, esse índice de 3 parcelas de 8 foi sugerido pelo presidente do STF. O sindicato brigava por um reajuste de 16 e veio 24. Claro que veio em 3 anos. Os servidores estão contentes, fecha parênteses. A gente sabe dos efeitos cascata que se vier dos ministros, né? Aí o senhor também sabe o que significa isso. Se eleito, caso seja aplicado esse aumento para a magistratura aqui no Rio Grande do Sul, o mesmo valor de reajuste será aplicado aos servidores? Essa é a nossa indagação diante desse cenário mais nacional aí, né? E por fim, para o primeiro bloco aqui, o atual formato de plantão judiciário tem causado adoecimento e sobrecarga em servidores e servidores em diversas comarcas. O Sindijus apresentou uma proposta com a criação de varas e de plantões regionais e também um aumento no valor da ampliação da folga. Como isso será tratado pela sua gestão? A política remuneratória, bom, eu fiz uma larga explanação aqui sobre a questão orçamentária, focada sobretudo no repasse, na receita própria. Por quê? É custeio e infraestrutura, não é pessoal. Você sabe muito bem que as verbas de pessoal só podem ser utilizadas a partir do repasse do orçamento do Estado. Então, nós estamos muito vinculados à receita corrente líquida. E nós estamos atrelados ao Estado. Evidente que o Judiciário tem a sua autonomia dentro da receita que possui. A nossa fatia ela é pequenininha. Nós estamos aí 4,8. A nossa fatia é pequena. A gente tem que fazer mágica com isso, né? Então, o que a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito buscar espaço para construir todas as possibilidades de avanço. Eu tenho muito claro isso para mim, vocês já convivem comigo há 6 anos nessa luta do plano de carreira, das melhorias na carreira dos servidores, enfim, tanto é verdade que a minha menina dos olhos é o adicional de qualificação e eu não consegui implementar. Nós não conseguimos fazer acontecer por causa das limitações. Nós tínhamos que fazer a escolha de Sofia, né? E no final do ano passado veio a possibilidade, que se abriu a janela com a política, é muito importante nesse ponto, né? Nós temos que estar bem sempre com os legislativos para poder fazer as nossas reivindicações. Abriu-se a janela de fazer o reajuste, nós combinamos entre nós de que nós daríamos em fazer o reajuste, porque era um benefício que acolhia o maior número de pessoas, e isso até prejudicou um pouquinho o andamento do projeto, mas estava no escopo, nós já sabíamos do risco. Eu penso, colegas, que aqui a gente vai trabalhar para construir mais, para conseguir. Eu penso e tenho a intenção de criar um espaço para a evolução na política remuneratória, independentemente da revisão geral. A revisão geral é uma incógnita, a gente não sabe quando vem. Eu vou dizer para vocês, bem francamente, não estou vendo conversa para o ano que vem. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Não existe, assim, uma perspectiva de revisão geral para o ano que vem. E eu entendo que nós não podemos ficar à mercê disso. Então, nós vamos ter que buscar uma forma de recompor, tá? Mas eu vou lembrar, e é importante, o Fabiano, o Oswaldir sabem muito bem, o Emanuel também, que são os mais antigos nessa luta, comigo pelo menos. Nós lutamos muito, e eu tenho isso como a maior vitória que nós tivemos com a implementação do plano de carreira, que é a possibilidade de reajustes por dentro, sem depender do legislativo. Essa, para mim, foi a jogada de mestre, né, com o plano de carreira. Porque nós estamos possibilitando com isso avanços na carreira e remuneração, aumentos de remuneração contínuo, ano a ano, só dependendo de nós. Não precisa de lei. Então, claro que a gente tem que focar, e eu sei disso, no reajuste. Claro que sim, porque tem os aposentados que não estão adstrito ao plano de carreira, pelo menos os mais antigos. Então, a gente tem que ter esse viés, óbvio. Mas a gente também tem que entender e tem que lutar por isso,
para que se estabeleça uma política de avanços nas progressões, para que as pessoas também possam obter uma remuneração melhor dentro do plano de carreira, sem depender de projeto de lei. Essa, para nós, é a maior conquista que tivemos até hoje, na minha visão. Que há uma abertura de tolerância por parte do STF e do próprio CNJ com relação aos benefícios que não sejam integrantes ao subsídio da magistratura. Por quê? Tá claro? Por que toleram licença compensatória, sei lá, outros benefícios? Por que toleram isso? Em outros tempos não seria tolerado mais de jeito nenhum, até porque na própria Constituição veda isso. Porém, é um concerto político para satisfazer uma categoria sem que haja efeito colateral, efeito cascata. Está desenhado isso, está desenhado, está muito claro. Para quem conhece um pouquinho de gestão de política, está claro. Eles não querem permitir que a coisa cresça. Achatamento do serviço público. A receita é deficitária? Tá bem, então o que faz? Achata o serviço público, né? Que é quem paga a conta. Então, eu acredito muito na nossa capacidade de fazer gestão, e eu tenho dito para vocês, já disse mais uma vez isso, a questão do enxugamento da máquina, ela é relevante, é muito relevante. A gente vai ter que fazer mais com menos, porque se nós continuarmos numa crescente, como os quadros determinariam pelo número de vagas, nós vamos cada vez ter uma condição menor de alcançar os benefícios. A nossa pergunta é condicionante, só viu, né? Caso esse reajuste estendido aos servidores porque a pressão ela vai vir da Câmara Federal, não vai ser nem dos ministros, nem da magistratura. A primeira pressão por reajuste nesse contexto vem da Câmara. Senadores e deputados, eles vão querer esse reajuste. E aí o efeito cascata virá. Se ele vier para a magistratura, a nossa pergunta é se o senhor vai estender isso aos servidores. Sempre vou dizer que sim, porque é o que eu quero. Claro que eu não posso. Não, é condicionante. É condicionante. Você sabe que não serve condicionante. Habilidade, né? Isso. Até hoje, eu vou ser muito franco para vocês. Hoje, esse percentual não tem a menor condição de aplicar. Porque ele está pensando. Eu sei, mas hoje não entra. Sim. Hoje não entra na magistratura. Se tiver que botar 8% hoje, não entra. Não cabe. E inclusive, tivemos em conversa com a corregedora, ele e o Manuel, e ela nos disse que estava já um projeto em andamento, não sei se ainda está, de construção de UGESP no interior. Né? Sim. E aí, porque hoje o plantão, o senhor sabe melhor que nós, comarcas como Caxias, Santa Maria, essas, a pessoa trabalha a noite inteira e no outro dia tem que estar trabalhando, né? A ideia é ampliar o número de UGESP para todo o estado. São 12 regionais. 12? 12. Agora vão ser instaladas Caxias, me ajudem aí. Caxias, Osório, Santa Maria. Tá? Em seguida, que sabe que o UGESP não depende só do judiciário, né? Sim. É um pool, né? É um pool. Então tem que forças todas se está conjugada. O que acontece? Nós tomamos a frente porque o executivo não tem interesse de investir num prédio para um gesto. É terracano isso, né? Ainda mais em ano eleitoral. Então, isso vai ficar muito a cargo do judiciário. Como nós temos um pouco mais de gordura, muito provavelmente, e aí o próximo presidente vai ter que tratar disso com um olhar muito afinado, nós vamos ter que... Eu vejo isso como uma grande saída. Por que eu acho que é a saída, tá? Eu vou ampliar um pouquinho a resposta. Porque a questão da jurisdição qualificada, que é o que nós todos queremos. Aliás, nós estamos aqui para quê, exatamente? Não é só para ganhar mais dinheiro, nós estamos aqui para atender melhor a sociedade, né? Esse é o princípio. Então, e nós vamos ter que desenvolver alguma coisa ainda dentro do quadro de julgamento e especialização e foco em fazer mais com menos, nós vamos ter que especializar, gente. Nós vamos ter que especializar. Lá na tua comarca, Rosário, tu vai trabalhar com a essência da comarca. Mas aquilo que é massa, aquilo que é volumoso, aquilo não pode ficar lá. Que aí tu atrapalha o cidadão que precisa do mandado da família, precisa ali de um alimento, precisa de uma situação mais urgente. Isso acaba atrapalhando, porque tu tá com lá uma pilha virtual de centenas de processos. Quando despacha, tu sabe como é que é. E às vezes tem uma urgência, e tu tem que dedicar para a urgência e fica tudo para trás. É assim que funciona?
Então a gente tem que focar nisso. E aí o NUGESP tem o seu viés de especialização e que me parece que vai ser uma porta de entrada para qualificar não só essa jurisdição do plantão, mas também a questão das varas, não as regionais, as pré-processual, do crime, a juízo de garantia. É a porta de entrada do juízo de garantia. Porque tu vai ter a mesma estrutura para isso. Então, assim, a ideia, não tem a menor dúvida, é ampliar não só a questão do GESPs, que é um viés apenas do enfrentamento das demandas especializadas, assim, mas ampliar todas as unidades regionais ou estaduais, de competência regional e estadual. Acho que essa é a grande sacada. Né? Vara empresarial, vara, me ajuda aí, saúde, os executivos fiscais, gente, está caindo de maduro. Está caindo de maduro para se fazer alguma coisa generalizada. Tirar das varas disso. Não é possível. E uma coisa assim que vocês podem ficar muito tranquilos, está no nosso escopo de gestão a valorização dos nossos servidores, dentro de todo esse contexto. Sim. De possibilidades, a necessidade a gente sabe que tem, mas de possibilidades. E aqui tem um dado muito importante que o Vinícius até mencionou, eu coloco assim, a gente tem, digamos, dois grandes cenários de complexidade, um endógeno e outro exógeno, ou seja, muitas vezes desenvolver essas políticas aqui no estado também ela tem essas grandes dificuldades políticas, né? E isso não é diferente no plano macro do Brasil externo, porque nós estamos no meio agora de uma discussão do que em Brasília, da reforma administrativa. Então, dentro daquilo até que o Vinícius colocou, me parece assim, nós conseguiremos potencializar mais a valorização dos nossos servidores com união. Eu acho que esse é um elemento que nós não podemos perder de vista e no nosso horizonte, para que a gente consiga afinar e dar mais potencialidade a essa política de valorização dos nossos servidores. Plano remuneratório, plano da estrutura. Nós estamos passando, e o Rio Grande do Sul é um tribunal de conta, né, Vinícius? Na questão tecnológica, e isso, pessoal, impactará muito, muito, já está impactando, e cada vez mais o fazer dos nossos servidores públicos. Então, isso também está na valorização, qualificarmos esses servidores, seja por meio de Sejude, seja por meio da escola, da magistratura, dos convênios, ou seja, porque o servidor qualificado, ele tem uma vida melhor. Isso é uma questão de saúde. Então, vocês podem ficar bem tranquilos que realmente nós temos essa bandeira da valorização, mas com muito diálogo e união. Nós precisamos de união. O senhor colocou há pouco que a saúde é uma crise. E, de fato, a sociedade está bastante preocupada, está com um olhar muito atento com relação a isso. E não poderia deixar de ser diferente dentro do judiciário com os nossos servidores e servidoras. E cada dia mais isso tem adquirido uma relevância, especialmente diante do aumento de casos de adoecimento físico e mental. A gente tem tido pesquisas com relação a isso, relacionadas à meta, sobrecarga e condições de trabalho, sem que haja uma política de prevenção mais estruturada, digamos assim. E paralelo a isso, nós temos aquela baixa cobertura do IPSaúde, com relação a alguns gastos médicos sem cobertura, o que leva, assim, de jus a solicitar a ampliação dos reajustes dos auxílios saúde e medicamento, para minimizar, na prática, para minimizar essas deficiências. Dito isso, há uma pauta recorrente nossa do sindicato, que é o aumento da margem de ressarcimento do auxílio-saúde, estabelecendo um piso de 10% do básico do 1 a 1 do analista e, para os aposentados que demandam uma maior, gastos, enfim, 10% do subsídio do juiz substituto. O senhor vai avançar nessa política, doutor, durante essa gestão, se eleito for? E uma segunda pergunta: o adoecimento, né, dos servidores, como eu disse, é uma realidade, e pesquisas têm demonstrado sobrecarga, especialmente em relação às metas. E aqui a gente está falando de Secalc, Multicom, enfim.
e ao déficit de servidores. Aliado a isso, nós temos déficit de servidores e pressão no ambiente de trabalho. Sabemos que estruturas como a Copeal são importantes, mas entendemos que é preciso avançar ainda mais na sua avaliação de que forma o tribunal pode implementar uma política efetiva de saúde e prevenção ao adoecimento, garantindo um ambiente mais saudável de trabalho, enfim, mais verdadeiramente efetivo para os nossos servidores. Hoje a questão acho que parte muito, né, gente, das metas. Essas metas, como é que eu vou dizer para vocês, é muito ruim dar com metas, muito ruim. Porque ao mesmo tempo que o servidor está assim, quem cobra as metas também está, né, porque também está sendo pressionado. Então eu acho que assim, o CNJ tem o seu papel nisso tudo. Eu vejo assim, o CNJ teve um papel importante no cenário nacional. Realmente, talvez se não houvesse o CNJ, nós teríamos enfrentado maiores dificuldades que já estamos enfrentando. Mas o CNJ é um órgão de regulação nacional, né? E ele baliza as ações por uma média que às vezes não serve. E aliás, às vezes não, na maioria das vezes não serve. E eu tenho inúmeros exemplos para trazer para vocês aqui que a gente não precisaria dessa regulação, né? Nós saberíamos tocar sem a intervenção do CNJ. Mas, enfim, é uma realidade nacional. A gente está sujeito a isso, é uma regra, né? Então a gente tem que estabelecer uma forma de trabalhar com a regra que melhor nos convenha. Eu confesso para vocês que isso me angustia demais, Silvio. Demais, tá? Porque eu vejo isso no dia a dia. Você não pensa que quem está ali no tribunal está alienado do mundo e está fora da realidade. Não é verdade. A gente, como faz gestão e está preocupado com o funcionamento da casa, a gente enxerga, obviamente, todos os problemas. Isso me angustia demais, porque eu já vi, tem um exemplo aqui, uma pessoa que eu conheço que teve esse problema, mas tem muitos. Ivani, tem muitos. Não é só teu caso, é um. Felizmente, tu conseguiu enfrentar e está superado, está bem. Agora, nem todo mundo consegue. Isso desborda para outras questões. Alcoolismo, drogadição, crise família, crise social. Então, o efeito cascata de ser muito grave. E isso eu conheço, tenho vários amigos. Eu não vou dizer vários, que vários é muita gente, mas alguns amigos que eles estão sofrendo problemas de alcoolismo em decorrência desse estresse todo, servidores e magistrados. Então, Silvia, bem-vindo ao time. Nós estamos com eu tenho muita angústia com isso, e eu quero propor a vocês assim, sinceramente, eu sou um cara muito limitado. Eu não tenho solução, e evidente, não poderia pretender ter solução para tudo. E eu já disse esse dia para o Oswaldir, me ajudem a resolver os problemas, me ajudem a criar saídas. Claro que eu sei que macro saídas a gente sabe que tem que ser feito, mas existem às vezes situações, vem um maluco genial lá e diz, pô, tive uma ideia, vamos compartilhar essas ideias, né? A gente precisa ter uma gestão cooperativa, de todos participando, todos ajudando. Você não tem a menor dúvida, pelo que me conhecem, eu faria tudo que vocês estão pedindo aqui, eu gostaria de fazer amanhã, se eu pudesse. Tá? Então a gente tem que trabalhar, e pretendo fazer isso de uma forma muito transparente com vocês, nessas nossas mesas de conversação, vai ser mais com o Leonel, por isso que o Leonel está aqui hoje, obviamente, né? Não é só porque ele é um cara bonito, né? Novinho, não é por isso só, ele veio aqui porque ele vai ser o cara que vai tocar isso com mais intensidade com vocês, ele vai ser o Vinícius de ontem, né? Ele vai ser o cara que vai trabalhar, vai sentar, vai conversar. Ele é muito melhor que eu nisso, felizmente. Vai ter mais habilidade, mais conhecimento até para ajustar essas questões. Mas eu preciso que vocês ajudem também, né? Eu acho que o papel de um sindicato, de uma associação, não é apenas exigir, né? É contribuir também. Eu digo isso para a Júris. A Júris virou um sindicato. Cobra. Cara, calma. Senta aqui, vamos conversar, vamos olhar juntos e vamos construir juntos. Não dá, não é o papel do sindicato, claro que é cobrar, mas é cobrar com inteligência, com razoabilidade, apontar soluções, e é o que tem sido feito normalmente no nosso grupo de trabalho. Vocês vêm com soluções, tem um corpo jurídico qualificado,
E quantas vezes, tu sabe disso, tem os números, né? Tu tem melhor que eu isso em mente. Quantas emendas que foram feitas no plano de carreira, quase todas acolhidas. Olha só isso. Fruto do quê? Diálogo, porque não temos a pretensão de ser bons e fazer o melhor. Agora, quando as pessoas que estão na ponta, que sentem a dor mais de perto, trazem, a gente tem que avaliar no contexto se é possível aplicar. Porque se vocês estão pedindo, é porque é o melhor. Eu acho que nós temos que criar uma política de tratamento disso que ela se perpetue, ela não pode ser vinculada a 2 anos. Eu já disse isso, né? Uma preliminar. Eu não penso gestão em 2 anos, esqueçam isso. Eu penso gestão de longo prazo. Todos os projetos que foram implementados ao longo desses últimos anos, eles são projetos para ficar para sempre. O plano de carreira é a prova disso, tá? Para ser aperfeiçoado. Então, eu acho que nós temos que adotar alguma coisa que seja de caráter permanente, não de 2 anos, né? E plantar o Leonardo não gosta que eu fale em plantar semente, nós já temos que plantar árvore já, né? Para começar a produzir logo. Então, a gente tem que avançar nisso, eu não tenho a menor dúvida, e talvez um pouco de reavaliação do trato das metas por parte do Poder Judiciário. A gente tem que enfrentar isso de outra forma, então, a gente tem que aprender isso, porque a gente não sabe fazer. E como nós vamos tratar as metas? Elas são importantes? Sim, são importantes. Mas a gente tem que tratar de uma forma diferente, que não seja tão custosa para nós, né? E eu acho que, ao fim e ao cabo, também cabe nessa análise fazer uma avaliação bem real. Até que ponto vale cumprir todas as metas? Qual a consequência mais gravosa? Num determinado momento, isso talvez tenha que ficar meio preterido, porque eu não vou botar meu servidor no risco de saúde para cumprir uma meta matemática. Até porque, vamos combinar, né, gente? Com todas essas dificuldades que nós estamos todos aqui relatando, nós somos um dos judiciários mais produtivos do país. Vamos combinar. Nós não estamos mal, né? Nós não estamos mal. Nós não estamos mal nesse ponto. Então, vamos dá para ter espaço para nós sermos mais criativos. Agora, eu quero te dizer o seguinte: é uma preocupação minha antes, muito antes de ser pretendente a cargo de presidente, essa preocupação. Eu tenho família servidora, eu tenho amigos servidores, eu tenho isso muito dentro, muito próprio, muito presente. Então, eu acho que isso é uma questão, talvez aqui de tudo que nós estamos conversando, isso seja o mais importante. Eu acho que eu estou com o Emanuel. A questão salarial, ela é a consequência, né? Agora, eu quero dizer umas coisas aqui que eu acho importante, né, Silvia, que a administração já vem fazendo. Os aumentos dos auxílios, eles vêm sendo feitos anualmente. Acho que quase todos os anos aumenta os auxílios, né? Eu acho que a questão do limite das verbas do piso da saúde também aumentou, né? Aumentou. Me corrige tudo. Tem um estudo que o sindicato entregou para o presidente, acho que 1 mês e meio atrás, 2, que foi sinalizado, inclusive, pela. Tá, isso aqui eu quero dizer para você o seguinte: isso aqui para mim isso aqui é fábula contada, isso isso aqui eu não vou nem debater sobre isso, tá? Eu acho que nós temos, se está lá, se é possível aumentar e tem Foi sinalizado que isso é possível. nós vamos fazer, entendeu? Isso, porque a gente briga pelo auxílio o que social. é concreto é real, a gente tem que fazer, tá? Isso vai ser feito, isso aqui não vamos nem perder tempo discutindo isso, tá? Agora, me preocupa é isso que tu falaste, eu acho que estou contigo, a tua angústia é a de todos nós aqui, a gente tem que entender que isso já não é, como disse o Manuel, não é um problema a se tratar, isso já está ficando uma epidemia, já virou uma epidemia. Então, nós temos que ter uma política própria de saúde para enfrentar isso. E eu quero dizer o seguinte: eu vou precisar muito de ajuda de vocês para fazer isso, porque nós temos hoje um departamento médico judiciário, que, como todos os demais setores, é um setor limitado, muito competente. A nossa diretora lá, que está, a doutora Ana, ela é muito dedicada, vocês conhecem, ela é muito dedicada. Eu tenho certeza que ela quer fazer isso também. Então, acho que seria o caso de nós buscarmos uma forma de implementar alguma política que o DMJ mesmo pudesse, não só o sindicato, né, capitanear isso, mas o DMJ, porque nós temos que expandir isso para os magistrados também, né, para todos. Então, acho que eu acho que é muito boa essa conversa, para nós focarmos nessa política de saúde. Qual será a política de relação à realização de novos concursos e à ocupação dos cargos em comissão? Eu vou colocar, eu tenho
dois contextos, eu separei em contextos para a gente poder definir as questões. Nós temos agora, então, esse projeto, né, passou, que a gente teve uma criação de números de cargos em comissão, que foi um grande debate e que, ao final, a gente chegou em um bom senso, né, e com isso a gente tem, então, essa preocupação da ocupação, de como será, né, essa política de realização de novos concursos, né, como vai se dar, isso pode interferir em realização, isso pode interferir em chamadas, isso pode se manter, né, e a ocupação dos cargos em comissão, porque no momento em que nós temos um percentual que a gente vem trabalhando para que sejam ocupados por efetivos, a gente vai precisar de pessoas para cumprir, né, com aquele percentual. Então, isso está tudo atrelado aos concursos que estão sendo realizados aí, né? Como o senhor pretende adotar medidas para garantir que esse percentual maior desses cargos seja destinado a servidores e servidoras efetivos? O quadro de pessoal do judiciário tem passado por uma sobrecarga, como a gente já vem falando aqui. Há demandas específicas nas áreas técnicas, como serviço social, psicologia. Caso eleito, como os senhores pretendem fortalecer as equipes multidisciplinares nas comarcas, assim como garantir a nomeação dos aprovados nos concursos abertos? E diretamente ao ponto do segundo eixo, que é a questão do nível superior dos técnicos judiciários, que é uma conversa, um debate que a gente vem trazendo há um grande tempo, né, dentro da administração, que é essa reivindicação, ela não é só nossa, daqui do Rio Grande do Sul, né, ele vem sendo um debate que justamente vem em crescimento dessas prerrogativas dos cargos, do cargo de técnico, que hoje se confunde muito, que é bem isso, como o desembargador falou, acaba que todos que estão dentro do gabinete atuam em todas as áreas e acabam fazendo as mesmas funções, né, e isso ficou de forma desnivelada. Então, a gente precisa adequar que o cargo de nível superior chegue, então, ao cargo, né, seja reconhecido como um cargo de nível médio, no caso, né, seja reconhecido como um cargo de nível superior em razão das suas atribuições, que hoje, né, foram modificadas. E eu questiono vocês, então, qual é a posição sobre essa proposta, né? O senhor pretende apoiar essa adequação de forma a garantir a valorização e o reconhecimento dos técnicos judiciários dentro da estrutura? Porque vejam bem como a gente fala coisas assim, parece que antagônicas nessa mesa. Primeiro eu falei que nós temos gente demais, e aí alguém disse que tem gente menos. Na verdade? E é verdade. E é verdade. Nós temos gente demais em alguns lugares e temos gente de menos em outros lugares. E aí, 6 meses para fazer uma remoção. Nós mudamos agora, o propósito foi esse, mudar a forma de trato da movimentação de pessoas, tirando o engessamento da Comov, que para mim estava antes. A Comov foi muito útil. Quem é que trabalhou comigo na Comov aqui? A Camila, né? A Comov foi muito útil, ela exerceu um papel fundamental naquela transição da unificação do primeiro e do segundo grau, tinha que ter um caminho do meio, né? E ela foi muito útil para isso. Mas agora a gente percebeu que ela engessou muito esse processo, então nós temos que dar mais dinâmica. E nós temos uma direção de pessoas, gente. Nós temos uma direção que tem que ser estruturada, capacitada para fazer essa gestão de pessoas com agilidade. Então, acho que agora nós temos que investir na DGEP, e vai ficar a cargo do Leonel também, de fazer essas movimentações muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Né? E talvez tentando buscar o equilíbrio. E aí eu quero anunciar a vocês que está, em vez de ser entregue, vai ser provavelmente executado na próxima gestão, a lotação paradigma, que é uma briga que eu tenho há anos, tu sabe disso. Eu sempre falei, mas se nós não tivermos lotação paradigma, eu não tenho como dizer quem é que está com de mais, quem é que está com de menos. Não? É um achismo? Não, é o COGE que diz. Não, o COGE já era, cara. O COGE já era. O COGE diz que eu tenho direito a 8 servidores. E eu só estou com 6. Sim, mas a tua lotação paradigma é 4. Entendeu? É isso que Relação ao processo servidor. tem uma série de critérios, assim, está sendo entregue, e foi apresentado agora em Salvador, e foi ovacionado lá o projeto. E eu acho que vai ser uma grande sacada para nós tentarmos também atacar de uma outra forma essa questão da sobrecarga, da saúde. E, por fim, as únicas, as multicons, isso precisa ser mexido, tá? Também foi uma excelente iniciativa no momento de crise pandêmica, nós não tínhamos como botar
todo o número de servidores que eram necessários, conseguimos criar uma estrutura que atendia de forma razoável todos os estados, mas agora chegou o momento de nós, através da lotação paradigma, voltar para a regra geral, dar autonomia para as unidades e trabalhar sim com as únicas, com as multicons, com as centrais, sim, mas naquele modelo que nós estávamos falando, da especialização de massa. Se a vara é estadual, se ela é regional, ela pode ter uma estrutura dessas aqui. Agora, lá nas ações de família da tua comarca, lá, não tem que ter uma urca, entendeu? Tem que ter a unidade fortalecida. Então, é este que agora nós temos que dar uma mudada e voltar para o que nós sempre fomos. Né? E deixar essas estruturas ótimas, excelentes, mega importantes, mas para tratar de coisas que sejam específicas para massa, para volume, executivo fiscal, empresarial, saúde, enfim, tá? Uma massa de coisas. 2020, estava prevista a criação do segundo assessor. Lembra disso? Nós não conseguimos fazer porque Lei Mansueto explodiu. Ficou uma dívida no projeto. Eu, ao longo dos anos, eu imaginei na minha cabeça que nós evoluiríamos para a qualificação das pessoas e que nós pudéssemos, ao invés de criar o segundo cargo de assessor CC, disponibilizar FGs, né, para analistas, ou analista ou técnico. Porém, e aí eu não estou me omitindo nem me excluindo da responsabilidade, estou na gestão também, então participo, não participo evidentemente das decisões, mas colaboro, né? E aí a opção foi, neste momento, por a criação de CCs, eu não tiro a razão da administração, porque dá mais dinâmica, atende com mais efetividade, mais célere, e tem mais... Eu discordo totalmente de alguns discursos que tenho ouvido aí, que se trata de maior confiança. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho assim, a confiança é uma relação que se cria, ela vem, não é uma coisa que tu faz de imediato, né? Como é que eu vou ter uma relação de confiança com uma pessoa que eu não conheço? Né? Eu conheço o Giovanni que está comigo há anos, eu tenho confiança nele e ele vai ser meu assessor. Mas tu é CC, não me interessa se ele é CC ou ele é. Eu quero que esteja comigo a pessoa que tenha qualidade e que seja a minha confiança. E a confiança aqui é uma confiança para o judiciário, não para o magistrado. A gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, eu tenho uma visão muito própria só com isso, mas é minha, tá? Sempre pensei em qualificar mais o quadro para poder propiciar essa possibilidade. E esse foi sempre o meu discurso. Tanto é que a gratificação, o adicional de qualificação parte daí. Qualificar o nosso quadro. Nós temos dificuldade de prover o segundo secretário. Sim, temos dificuldade, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não estão adequadamente qualificadas, é uma razão, mas não é a única. E a segunda razão é a movimentação, a mobilidade. É muito difícil movimentar hoje. Tu vai tirar lá da Patrícia um servidor do cartório, ela morre, quebra o cartório, acabou. Então não dá para tirar e botar lá, sem a gente ter a lotação paradigma, tem que ter uma política de gestão coletiva, não só das unidades. E isso tudo está tudo coligado. Então, assim, como é que se enfrenta isso? Né, a tua pergunta. O enfrentamento é qualificação. Não adianta, nós vamos ter que qualificar as pessoas e dar uma dinâmica muito mais efetiva na movimentação. Para poder te tirar um servidor, sim, mas te botar alguém para ajudar. Eu não posso evitar que as pessoas se movimentem. Não é possível, gente. Não é possível. Quer ir para Bagé, a família dele está lá. Como é que eu vou dizer que não? Não dá. Ele tem que conjugar as coisas para que ele vá para lá, mas que também ali a 12ª não fique sem um servidor importante. A gente tem que fazer um manejo de gestão contínua disso. Foco, mas, sobretudo, qualificar. Tem falado isso muito, muito. A proposta da criação dos convênios com as fundações e com as universidades parte daí. É permitir que as pessoas se qualifiquem. Isso vai contribuir, Silvia, também na saúde das pessoas, como disse o Leonel. A pessoa qualificada, ela se sente valorizada, ela se sente melhor, ela se sente pertencente, ela vai se sentir reconhecida, né? Quando ela diz assim, minha instituição está promovendo o meu aperfeiçoamento como ser humano, como servidor.
Isso é fundamental. Então, assim, como enfrentar isso? Qualificação e dinâmica de movimentação. Tá? A segunda questão, que é os cargos em comissão, na linha do que eu vinha dizendo, acho que não vejo como que vai influenciar na necessidade de novos concursos, tá? Porque são coisas diferentes. Nós vamos precisar de gente também para trabalhar na manutenção das estruturas, né? O EPROC está automatizado, sim, as ações hoje são muito mais dinâmicas porque estão automatizadas, mas sem o olhar humano isso não vai acontecer. E o olhar humano qualificado, né? Por isso, nós já temos agora dois concursos tá acontecendo, né? Infelizmente, tardou muito isso. Vocês lembram quando eu saí da segunda vice-presidente, estava pronto para fazer, não sei por que aconteceu e se perdeu a coisa, mas agora está sendo retomado. O Daniel, nosso propósito é foco nisso. Nós temos 4 concursos aliás, 3 concursos para fazer agora: o de analista, o de técnico e do juiz, que tem que fazer. Então, no ano que vem, nós vamos ter que acelerar muito esses concursos. Então, vai haver reposição, principalmente do analista, tem que ser reposto, tem que ter um olhar muito importante para isso. Então, não vai mexer no que está planejado, não vai mudar. Eu já disse para vocês que o meu propósito era que todos fossem, a minha ideia original era essa. Sim. Mas então nós temos que viabilizar o avanço para que aconteça isso. Então, voltando, eu já respondi, mas vou reiterar, temos que qualificar o quadro, para que o magistrado possa olhar para o Giovanni e dizer, pô, o Giovanni é qualificado, ele tem que ser meu assessor. Que 35% é razoável. Eu acho que 35% eu acho que é um ponto de partida. Isso. É um horizonte, entendeu? Se Deus quiser, nós vamos chegar muito mais adiante do que isso. Essa é a ideia. Porque eu preciso qualificar, eu preciso dizer para o meu servidor que ele está sendo qualificado, que ele está sendo reconhecido, porque eu quero que ele seja melhor usado, né? Quantas gente sabe que tem um potencial extraordinário, que às vezes precisa só de um polimento. Para que nós tenhamos capacidade de melhor executar, nós temos que enxugar. Então, assim, nós vamos ter concursos, já vou responder a outra pergunta que vem depois dos concursos, né, quem é que vai fazer, mas é evidente que nós vamos fazer concurso, porque a evasão ainda é grande. Nós diminuímos a evasão. Em 2023, nós estávamos com média 16 por mês, hoje nós estamos em 13. É pífio, mas já diminuímos. Tá? E tem um número absurdo de gente querendo entrar, ou seja, a atratividade melhorou. Então, nós melhoramos a política que nós implementamos nesse período, construída por vocês, inclusive, trouxe uma qualificação, o pessoal não está saindo tanto e muita gente quer entrar, ou seja, isso é bom. Tá? Só que, evidentemente, se tu tem 100 para dividir entre 50 e os mesmos 100 para dividir entre 40, e essa conta é meio óbvia, né? Então, assim, eu penso que a utilização da tecnologia, os avanços na qualificação e na capacitação das pessoas, que é um dos meus principais eixos de gestão. Nós vamos investir muito mais ainda na capacitação das pessoas, para que elas façam jus não apenas ao enriquecimento e crescimento pessoal, mas que elas façam melhor aquilo que está por vir, porque nós tínhamos um contrato com o Oswaldir, a sociedade tinha um contrato com ele para ele fazer um serviço específico lá na especificação das atividades dele. Esse era o contrato. No meio do jogo nós mudamos isso. Hoje, tu não vai mais fazer o que tu fazia há 10 anos, 20 anos atrás. Hoje, o servidor não vai mais fazer aquilo que tu fazia. Ele vai ter que fazer outras coisas, que o mundo mudou. Então e eu entendo isso como uma responsabilidade do judiciário, do Estado, nós é que temos, uma vez que mudou as regras do jogo, nós temos que adaptar o jogador às novas regras. Então, por isso que cabe aqui, Emanuel, com relação a essa questão dos convênios, eu acredito que nós não vamos mais precisar disso, porque nós já estamos fazendo um mega contrato, um guarda-chuva imenso com a Fundação Dom Cabral, que atendeu a chamada, e também com o Tecnopuc, para desenvolver capacitação das pessoas. Nós já temos, a princípio, são 5.000 vagas, que nós vamos dispor para especialização, pós-graduação
e mestrado. Claro, isso vai ter um critério, evidente. Esse processo de qualificação, nós vamos botar o judiciário em outro patamar. Então, o colega lá que está fazendo um trabalho hoje, que está tendo dificuldades, que talvez não conheça tanto o EPROC, talvez não conheça tanto as IAs, ele vai se qualificar e vai ser um expert no assunto, vai conseguir lidar com isso. E a partir daí o que entra também. O que entra vai ter que passar por um corredor polonês aí para sair na frente preparado. Porque a minha menina dos olhos é o adicional de qualificação. Porque exatamente tu traz para perto, mais para perto de quem está efetivamente entregando. Tá? Eu não vejo como não fazer isso. Isso já está na pauta, já vai acontecer, já está na pauta. Tanto é que o grupo de trabalho já existia muito antes de vocês pedirem, né, tratando desse assunto. Naquela reunião eu falei isso, esse grupo de trabalho já existe, já está trabalhando com isso. Então a gente está avaliando as formas de fazer. Acho que isso aqui é inevitável, vai acontecer. Acho que vai acontecer em seguida, tá? Para de lei, obviamente, né? E nós temos que ver aqui, evidentemente, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos tratando de cargo diferente de outro, do analista. E a gente também tem que ter cuidado que nós temos analistas também. Então, a gente tem que ter essa relação de valorização de ambos. Não pode ser, então para que eu fiz concurso para analista? Né? Tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que ter uma diferenciação, vai ter que ter um trato muito cuidadoso com relação a isso, mas me parece que a questão já está superada, né? A questão política já está superada. Agora nós temos que juntar as forças para fazer aprovar na Assembleia, que me parece que não vai ser problema isso aí. Eu acho que para tudo isso que a gente conversou aqui virar realidade, nós precisamos ampliar os espaços de diálogo, né, e vai ao encontro do tema da democratização do Poder Judiciário. Né? Nós temos a Convenção 151, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva no serviço público, algo que é muito perseguido por todas as representações sindicais, por todos que militam, né, no serviço público, e nós tivemos, nos últimos anos, um aumento do diálogo nesses espaços nacionais. Porém, nós acreditamos que não basta só apenas o dirigente sindical, não basta apenas só o dirigente associativo, mas falando do sindicato, que é o mínimo representante da categoria, ser recebido. Nós temos início, meio, fim e resultado. Espaços permanentes de diálogo, inclusive contemplando essa heteroidentificação que nós temos aqui no judiciário, das mulheres, dos negros, das negras, das pessoas que possam participar desses espaços de diálogo, desses lugares em que a gente possa exercer o direito de fala, com uma participação efetiva até na própria gestão. Eu cito o exemplo do Comitê de Atenção ao Primeiro Grau e do Comitê Orçamentário, do qual nós fazemos parte aqui, em que nós entregamos, inclusive, resultados concretos, propostas concretas para serem implementadas pela administração, pelas gestões. E cito também a questão da própria elaboração da peça orçamentária, a própria elaboração do diálogo aqui que envolve a questão da saúde. Acho que é necessário a gente ampliar os espaços hoje que a gente tem do DMJ, ampliar a estrutura do DMJ, tudo que diz respeito à saúde do servidor e da servidora, e todos esses temas que nós estamos falando aqui. Então, a pergunta inicial é essa, né? Caso os senhores sejam eleitos, se vocês pretendem instituir essa mesa permanente de negociação com o sindicato, para tratar de forma democrática dessas demandas da categoria, não só nessas instâncias que a gente citou. O processo de escolha da presidência do tribunal ele é restrito ainda à cúpula do judiciário, e a gente defende aqui, é um debate em nível nacional, também que os servidores e servidoras possam exercer o seu direito ao voto dessas representações, né? Não só os juízes, mas os servidores e servidoras. Né? Um debate até que tem mais avançado para os magistrados poderem votar na presidência do Tribunal de Justiça. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? E, por fim, também em relação à questão da democratização, falei agora há pouco, das cotas raciais, as pessoas com deficiência, também os PCDs que nós temos na categoria. Criamos aqui, inclusive, um coletivo, né, acolhe, a gente chamou dos colegas, que são pessoas com deficiência e também dos pais, mães e responsáveis atípicos, né, e como vocês veem enxergam essa questão da heteroidentificação com a participação efetiva dos sindicatos e desses servidores
nessas condições dentro da nossa estrutura do Tribunal de Justiça. Então, como é que os senhores pretendem tratar essas pautas durante a possível gestão? Nós temos feito uma jornada bem interessante, que é de dar uma caminhada pelo interior do estado. Estamos gastando, alguns colegas perguntam assim, mas por que tu está fazendo isso? Perdendo tempo e energia, conversando com quem não vota ali. Justamente por isso. Eles não têm condições de votar, eles não podem votar. Mas eu vou ser presidente deles. Né? O fato de a eleição ser representativa, eu já vou respondendo uma parte das perguntas que estão vindo, não retira a necessidade de ser legitimado por aqueles que são representados e não votam. E eu diria com muito mais responsabilidade. Muito mais. Então, ouvir os colegas e ouvir os servidores, eu quando falo colegas, eu falo geral, né? Ouvir as pessoas é fundamental, não para pedir voto. Eles não votam. Vocês não vão aqui pedir voto para vocês, as pessoas não votam. Mas não é um ato de campanha, eu não vejo isso como um ato de campanha. Eu vejo isso como um ato de gestão. Por quê? Nós temos mandatos de 2 anos. É muito pouco tempo. Quem pensar a gestão em 2 anos, não fala nada. Um processo licitatório, você sabe quanto tempo leva. Um concurso, você sabe quanto tempo leva. Não tem como tu pensar em gestão de 2 anos. Fazer orçamento para 2 anos é pífio. Quem pensar assim, está pensando pequeno. A gente tem que pensar o judiciário muito maior do que tudo isso e projetá-lo para cima e para frente e para cima, não ter uma linha tênue de continuidade meramente de gestão, de contínua, que nem canguru assim. Não dá para ser assim. Quando a gente faz gestão, a gente tem que fazer gestão de longo prazo. E eu passo a fazer essa conversa, e voltando para a conversa, porque eu pretendo já deixar o caminho aplanado. Porque se eu vou deixar para fazer isso quando eu for presidente, não vai dar tempo. Eu tenho que reverter o quadro, eu sei que existe, não vocês, como servidores, felizmente o ambiente está bem melhor, a gente está tendo uma relação muito, muito construtiva, nós estamos evoluindo muito, se nós olharmos para 2020, né, Fabiano, olharmos para agora, né, nós crescemos muito, em todas as áreas, todas as áreas. O problema é que é evidente que vai haver sempre alguma ali outra dificuldade que a gente vai tentar enfrentar juntos. Quando eu fui segundo vice-presidente, o cuidado disso é muito rígido, o pessoal é muito rígido com isso. Eu me lembro que nós fazíamos aqui, nós temos as chamadas, lembro disso, fazia aquelas reuniões, mudaria o gente para escolha de comarca. Eu me lembro exatamente a preocupação das gurias ali com as listas, né? Então, o pessoal é muito cioso com isso. Eu acho que o nosso pessoal hoje no tribunal, deixa eu me exibir um pouco, assim, eu acho que eles são muito conscientes, tá? Nosso pessoal da DGEP é muito consciente. Eu falo para aquelas gurias, eu tenho o maior orgulho de falar, porque elas são muito dedicadas. Eles são focados em fazer as coisas bem feitas, né? São humanas, né? São muito humanas. Não, eu falo gurias porque a maioria é mulher, né? Mas tem também os homens ali também. Então, gente, essa pauta não me preocupa, Fabiana, essa pauta para mim é muito suave, é muito tranquilo. Quanto mais nós formos transigentes, e eu vou dizer mais uma coisa para vocês, eu sei que nós temos um preconceito enraigado, histórico, conceitual, mas eu não sei se é o meu olhar, né? Eu acho isso que está sendo muito bem tratado, principalmente no judiciário. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Desembargadora Iris Helena, mulher, negra. A Iris, certa feita, ganha eleição, e como é que é o comunicador do judiciário, entrevistas, organizando tudo. Um jornalista para mim diz assim, eu preciso que ela diga, vejam bem, eu preciso que ela diga que ela sofreu muito preconceito para chegar onde chegou. Eu disse para ele, ela não vai dizer. Por que não vai dizer? Ela tem que aproveitar, porque não é verdade. E tu queria ver ela ficar indignada, era dizer que ela estava ali porque ela era negra. Eu disse, não, eu sou aqui por minhas qualidades, e por mulher. Então, ela sempre deixou muito claro disso. Então, eu vejo, sim, o judiciário, felizmente,
ele já está muito mais evoluído nesse ponto. Negros, as questões de gênero. Para mim, isso muito, claro que existe, evidente, a gente não pode ser hipócrita, mas em muito menor escala. Muito menor escala. E eu digo o seguinte, né, eu vou falar, nós temos na nossa chapa um componente que é homossexual. E aí alguém me perguntou, mas tu fizeste de propósito isso? Cara, eu nem me dei conta. Isso para mim é totalmente secundário, entendeu? O trato. Tanto é que quando eu formei a chapa, que eu o convidei há mais tempo, isso não, para mim, eu nem consegui, sabe quando não passa na tua cabeça? É verdade, mas eu não sabia. Não sabia, eu sabia, óbvio. Mas isso eu não cogitei, não tratei disso dessa forma. Então eu acho que a gente está muito maduro, ou amadurecendo, tá? Eu acho que seria melhor ter. Outro ponto que eu acho relevante. Nós acabamos acolhendo aqui a resolução, a CNJ com relação a cotas das mulheres no tribunal. Não é uma resolução. É uma recomendação de que nós passássemos a estabelecer cotas até chegar ao percentual de 40%. Na minha opinião, tá? Eu, evidentemente, acolhi em hora especial, tá? Mas, para mim, ali, fomos tratar de um problema que não existia. Porque nós nunca tratamos do assunto dessa forma. As mulheres entraram na medida em que estavam prontas para entrar. O problema é muito antigo, tá entendendo? Mas agora não está tendo nenhum problema. Tanto é verdade que hoje o nosso percentual no Tribunal de Desembargadores é 33%. E ele vem aumentando. E seguramente nos próximos 5, 10 anos nós estaremos equilibrados ao natural, independentemente da cota. Por quê? Porque é simples essa conta. Entra muito mais mulher que homem. Né? E detalhe, o TNJ fez uma conta pelo ingresso e esqueceu de botar na conta a saída. Se tu tem 50 mulheres e 100 homens, quando houver aposentadoria, da onde é que vai se aposentar mais? Vai sair mais homem do que mulher. Então vai entrar mais mulher do que homem e vai sair mais homem que mulher. Então essa régua, ela tende a se equilibrar ao natural, sem imposição. Mas nós temos, como eu disse, a política do CNJ é uma política nacional, está focada no Rio Grande do Sul. Nós não precisávamos disso. Nós assim, arrumaríamos a casa sem a interferência de fora. Nós estamos maduros para isso. Eu estou te dizendo que nós já estamos maduros para absorver isso. Nós já temos consciência disso. Eu acho que o primeiro passo é ter consciência disso. E nós temos consciência disso. Tanto é verdade que a gente trabalha para isso, né? Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte: essas pautas são tranquilas porque a gente tem consciência disso e está trabalhando de forma madura isso. A gente já colocou na lei agora um espaço propício para iniciar esse trabalho. Eu não gosto muito, Galeto, já te falei isso mais de uma vez, do termo negociação. Eu não acho apropriado, eu sei que é um termo normativo, mas o negociação, para mim, ele parte do pressuposto que existe dois lados. Né? Por isso que eu não acho adequado o termo negociação, eu gosto do termo construção. Lá no plano de carreira, nós abolimos a mesa de negociação e criamos uma mesa de construção. Lembra disso, né? Por quê? A negociação pressupõe que haja divergência e que haja necessidade de aproximação. Eu não vejo a nossa colocação hoje com relação às questões dos servidores como uma divergência. Eu acho que todos aqui queremos a mesma coisa, né? Eu acho que tudo que foi dito nessa mesa, em nenhum momento se apresentou algo assim que seja fora da possibilidade de acontecer. Eu acho que não há que negociar sobre isso. Isso já está definido. Eu acho que nós temos aqui agora construir a viabilidade para que isso aconteça. Então, assim, nós fizemos isso durante o plano de carreira, nós fizemos isso durante a revisão da matriz salarial, nós fizemos isso como implementamos as gratificações e os avanços administrativos ali. E fizemos isso agora na revisão do plano. Eu acho que esse processo está maduro. Ele também está maduro, ele pode ser melhorado, obviamente. Eu tenho certeza que o Leonel tem mais habilidade que eu ainda para conduzir esse processo, né, de aproximação e de criar uma rotina. Eu acho que nós temos que criar uma rotina, né? É que é evidente que quando a gente... eu sempre digo assim, a gente só se dá conta que faltou luz, que existe luz quando ela falta, né? Quando a gente não precisa, está tudo maravilhoso. Agora, quando precisa, tem que sentar e conversar.
Então, assim, eu acho que tem que criar esse canal. Esse canal já existe, ele existe, eu acho que ficou muito claro isso agora nesse último ano, principalmente, ficou muito claro que esse canal está aberto, né? Está maduro, as pessoas entenderam a importância de sentar, conversar, aproximar, ceder, né? Entender que agora nós vamos deixar de lado e vamos tocar este aqui, depois a gente volta para cá. Isso é com negociação, é construção, né? Negociação, né? Isso é avanço. Então, eu acho que isso está maduro, faz vale uma boa reunião do que 1000 ofícios. Né? A gente faz a reunião, alinha o assunto, arredonda e agora faz o ofício, aí abre o SEI. Porque não adianta começar atravessado. Se começar atravessado, primeiro que não vai andar. Não vai andar. Agora, se está ajustado, Criar as pontes primeiro. isso é o objetivo dessa mesa de construção. Então, essa questão de nós desenvolvermos uma periodicidade, para mim é tranquilo isso, porque eu digo o seguinte: 10 cabeças pensam melhor do que uma. Né? Quantas coisas os sindijus, as associações trouxeram de benéfico para o plano de carreira, que inicialmente não estava nem no escopo. Então, porque é fruto de pessoas que estão, e eu sempre cito o teu exemplo, tem uma capacidade muito grande de visão, e quantas ideias surgiram nas nossas conversas, porque eu acho que é isso, as pessoas que estão na ponta, elas estão enxergando como a coisa está acontecendo, eu estou de longe imaginando como está acontecendo. Né? Então, essa interlocução é fundamental. Não vejo problema nenhum quanto a isso, tá, Veleda? Essa questão de nós fazermos uma construção permanente, tá? Por quê? O plano tem previsão mínima legal de revisão em 3 anos. A gente sabe que é muito complicado essa revisão rígida, tanto é verdade que nós negociamos, né? Nós construímos uma dilação no prazo para poder melhorar. Não, cara, o que eu vejo como algo muito positivo, tá, Veleda? Extremamente positivo. O objetivo dele foi esse, né, de dar uma oportunidade. Ele é facultativo, então não vai mudar nada para ninguém se não quiser. Mas eu acho que não existe um projeto quantitativo, né, de valores, assim. Acho que está sendo construído isso. Mas aí tu vai analisar, me serve, não me serve, vai aderir ou não vai aderir. O objetivo qual é? Temos pessoas hoje, não é o teu caso, obviamente, mas temos pessoas hoje que estão alijados. Sabemos disso. Seletistas, né? E servidores também. Mas no caso, seletistas. Estão perdidos. Por quê? O cara era marceneiro. O cara era encanador. Quem faz um marceneiro, um encanador hoje, me disseram? Então eles não sabem. E esse cara vai operar o PROC? Começou com ontem, né? É mais difícil, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propiciar para ele, ou ele tem a oportunidade de se qualificar e ingressar na regra, né? Os cara pode. Bom, gente, nós temos quantos servidores hoje que ocupam um cargo de destaque que são seletistas. Tu pode fazer isso, tá entendendo? Isso tu pode fazer. Qualifica e entra para dentro do jogo. Ou não dá mais para mim, vou ter um incentivo para sair. Essa aqui é uma pauta que eu vejo, eu sempre disse isso, né? A gente tem que olhar para os aposentados e nós temos que construir alguma coisa que compense o atraso. Os aposentados, acho que o mérito desses avanços, tem convicção em afirmar isso, e não é hipocrisia, se deve aos tratos das entidades. As entidades entenderam o seu papel, e entenderam como trabalhar para construir. Isso, para mim, foi muito claro. O plano de carreira, para nós, foi uma lição. O plano de carreira vai ser uma lição para o resto da vida de como se deve fazer uma construção coletiva. O caminho, quem escolhe é quem está pilotando, na verdade. Né? Agora, uma coisa que você tem que ter muito presente, quando tu está num caminho adiantado, quando troca o motorista, a única coisa que ele não pode fazer é dar marcha ré. Eu preferia ter ido pelaquela outra estrada lá. Bom, mas agora vamos por aqui, porque já estamos aqui, né? Então isso que tem que ser respeitado. Eu tenho convicção de que quem ganhar vai fazer essa evolução continuar, nós vamos seguir nessas tentativas de crescimento, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.